Vamos a outro ponto do Senado agora para ouvir um dos integrantes da CPI da pandemia, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Exatamente pelo requerimento que foi feito por início, na crise de Manaus. E nessa crise de Manaus, nós tivemos aí problemas com o governador, com o secretário, inclusive o governador já é réu dentro desse processo. Teve várias ações da Polícia Federal demonstrando desvio de recursos, corrupção, não comprou os respiradores com dinheiro em caixa. E essa conversa do senador Omar Aziz com o senador Eduardo Braga, eu estava presente, praticamente chegou à conclusão que deveria constar o nome do governador e do secretário de Saúde do Amazonas como indiciados, no relatório. Ficou mais ou menos combinado. Hoje pela manhã eu falei com o Renan, falei com o Eduardo Braga, e eu acho que isso é o que vai constar no relatório. Nenhum de nós tomou decisão contra indiciar o governador. Esse questionamento feito pelo Omar Aziz e pelos outros, todos os senadores, é porque teve uma decisão da ministra Rosa Weber dando condição do governador de comparecer à CPI ou não. Ficou a ele escolha. Ele escolheu não comparecer, então ele não foi ouvido. Como a lei protege os governadores de estarem na comissão parlamentar de inquérito, nenhum deles veio. O governador do Amazonas não veio também, veio o secretário, que nós fizemos aqui as perguntas, ele não soube nem responder as perguntas que eu mesmo fiz a ele. Então, como o primeiro requerimento para a instalação da CPI foi feito porque aconteceu o fato de Manaus, o governador do estado do Amazonas, naturalmente, vai constar exatamente por isso. Porque foi Manaus que chamou a atenção do Brasil com a falta de respiradores, e o governador tinha dinheiro em caixa, podia comprar os respiradores. Foi Manaus que não teve kit de intubação, que as pessoas morreram. Foi em Manaus e também no Amazonas, onde se teve o maior comprometimento de pessoas contaminadas, pela doença. A maior taxa de mortalidade foi dentro também do estado do Amazonas. Por isso, se chegou a essa conclusão de que a presença do governador no relatório como indiciado e o secretário de Saúde é perfeitamente normal diante dos fatos acontecidos em Manaus. Então, ficamos até 1h da manhã para decidir essa situação. E a conversa de Omar, já tarde da noite, com Eduardo Braga, chegou mais ou menos a ter esse conceito de que deverá ser constado o nome do governador e do secretário como indiciado. Informação importante, então, do senador Otto Alencar, de que estarão ou serão incluídos os nomes como indiciados no relatório final da CPI. O secretário de Saúde do Amazonas e o governador do Amazonas, Wilson Lima. É uma questão que opunha dois senadores do estado que compõem a CPI, o senador Omar Aziz, presidente, e o senador Eduardo Braga. Vocês viram ontem aqui no Novo Dia o senador Omar Aziz dizendo que, na avaliação dele, o governador do Amazonas já é réu no STJ, ou já está sendo processado no STJ por outra razão, que é a compra de respiradores, um suposto superfaturamento, e que a CPI não se aprofundou em investigações sobre estados. Se fosse incluído o nome de um governador, teriam de incluir o nome de outros governadores que também sofrem acusação de má utilização de dinheiro público. O senador Eduardo Braga pensa diferente, deu uma entrevista ontem à noite para o Expresso CNN, para Mona Lisa Perrone, dizendo que a crise em Manaus é uma das razões da existência da CPI da pandemia e que o fato de o governador estar sendo julgado no STJ não impede que ele conste como indiciado no relatório final da CPI, porque são razões diferentes. No STJ, ele responde a um suposto superfaturamento na compra de respiradores. E para a CPI, ele vai responder pela crise do oxigênio que matou tantos amazonenses asfixiados. Então, o que o senador Otto Alencar está dizendo é que há um acordo para que seja incluído o nome do governador do Amazonas e do secretário do Amazonas entre os indiciados na sessão que vai começar daqui a pouquinho.